Neste vídeo nós vamos continuar a criar o quadro para adicionar novos utilizadores e vamos prestar aqui uma atenção especial a um mecanismo do Bootstrap, que é o Collapse, que nos vai permitir criar aqui uma circunstância muito interessante para o quadro de definição das permissões do utilizador. Temos agora então aqui o nome e o e-mail e as permissões. E são duas circunstâncias distintas. O nome e o e-mail relativamente fácil, vamos criar dois inputs, mas as permissões vai ser aqui um caso diferente. Então vamos tratar já daquilo que é o mais simples. Neste caso, nós vamos aqui esquecer a nossa row. Vamos aqui colocar isto um bocadinho mais comprimido, uma vez que já está definido então este sistema e, portanto, está tranquilo. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui a seguir? Vamos criar aqui um novo espaço. Neste caso, vamos até duplicar estes espaços, ou até podemos fazer melhor. Vamos duplicar aqui o nome, porque vamos criar um input para o nome completo. Neste caso aqui onde nós temos nome, eu peço desculpa, mas será utilizador, ou aquilo que vulgarmente no Brasil, português brasileiro, se designa por usuário, ok? Aqui vamos ter o nome completo. Então vamos ter aqui o nome completo, ou vamos colocar simplesmente nome, se vocês quiserem. Aqui text do utilizador passa a text de nome e terá que ter no mínimo entre 3 e no máximo 50. O máximo é que é importante porque tem que corresponder àquilo que aqui está, caso contrário, qualquer administrador poderia adicionar 60 caracteres e depois tínhamos um crash. Okay? Entre 3 e 50 caracteres é tranquilo, é required, não há problema. Vamos já copiar tudo isto e vamos acrescentar o e-mail. No e-mail, a única circunstância que nós vamos fazer aqui é a seguinte: vamos ter que colocar aqui do tipo e-mail, para que ele faça logo aquela verificação que diz respeito à existência ou não de um arroba, de ter então um regex normal relacionado com um e-mail. E o que é um regex? Neste caso é um conjunto de caracteres que constituem então a forma natural de um endereço de correio eletrónico. Okay? Então vamos colocar aqui o e-mail. E por conseguinte, neste momento, o nosso formulário já aumentou, porque nós temos aqui já o espaço para colocarmos então o nome do utilizador e o e-mail. Mas, e agora chegamos à questão das permissões. Okay? Ora, as permissões, como nós já tivemos a ocasião de verificar, estão a ser definidas desta forma estranhíssima, que é com zeros e uns numa string de 200 caracteres. Ora, como é que nós vamos então fazer aqui para colocar permissões? Bom, eu vou-vos mostrar aqui um mecanismo que eu acho muito interessante e que é o seguinte. Se nós não quisermos mexer nas permissões e clicarmos em adicionar o nosso utilizador, o que vai acontecer é que ele vai ser adicionado com as permissões normais, isto é, não vai ser administrador, mas vai ter permissões para fazer tudo o resto. Okay? No entanto, se o nosso administrador estiver a criar um novo utilizador, peço perdão, mas quiser especificamente definir quais são as permissões que ele quer, inclusive, por exemplo, dizer que este utilizador vai ser um novo administrador, porque podem existir vários administradores, então ele vai ter a possibilidade de ir aqui às permissões. Ora, se bem se recordam, nós já criámos um fecheiro de permissões num vídeo anterior, e ele está aqui. E já tem aqui duas permissões, uma que diz que é o administrador e a outra permissão para adicionar ou remover utilizadores, ok? E que nós colocamos aqui, não sei se ainda vamos utilizar esta ou não. Ora, eu vou-vos mostrar aqui o que é que eu quero fazer com isto. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar aqui falar indefinidamente sobre o que vamos aqui fazer. Eu vou colocar aqui o botão para guardar ou para criar um novo utilizador e o botão para cancelar, para nós podermos voltar atrás, ok? Que é a mesma coisa que termos aqui o botão voltar. Mas então vamos criar já esses dois botões aqui por baixo. Então vamos aqui em baixo, ainda aqui no nosso formulário, nós vamos colocar aqui já um div class igual a row, ou, não, vamos colocar assim só um div com text center, não é necessário mais do que isto. Vamos colocar aqui um barra div. Vamos colocar aqui um href igual e a igual a início. Eu já vou colocar ali. Ok, vamos colocar início
Talvez. Vamos deixar ficar assim. Classe, vamos dizer que este A é igual a um botão, btn primary. E o btn size 150, porque eu acho que já defini isso, ok. E vamos colocar aqui barra A, vamos colocar aqui cancelar. Vamos fazer aqui um button. E este vai ser o botão de submissão. Então vamos deixá-lo ficar assim, ok? Button, classe, vamos copiar aqui a classe toda, para ficar exatamente também com o mesmo tamanho daquele, ok? Vamos colocar aqui o igual, criar utilizador, barra button. Vamos verificar como é que está aqui o aspecto dos nossos botões, ok? Criar utilizador, cancelar. Se eu clicar aqui em cancelar, ele volta ao menu inicial da aplicação. Obviamente, se eu quiser voltar lá, vamos aqui ao gerir utilizadores, novo utilizador, e aqui está. Vocês perguntar-me-ão, então, mas e se eu quisesse cancelar e voltar à secção anterior que aqui está? Bom, no caso concreto de nós estarmos a falar do único caminho para trás, que é o mais comum, então o que é que nós vamos fazer? Utilizadores gerir, e vamos colocar aqui utilizador gerir. Existe, contudo, um outro mecanismo que nós podemos utilizar para podermos aceder a este quadro do novo utilizador a partir de outras localizações. Imaginem que nós estávamos agora a aceder a este quadro do utilizador, por exemplo, a partir do menu inicial. E não deste. A partir deste daqui. Tínhamos aqui uma tecla para adicionar utilizadores, neste caso. Não faz qualquer sentido, mas poderíamos ter. E estávamos a clicar aqui e a abrir aquele quadro. Quando clicássemos em cancelar, teríamos que voltar a este. Neste caso concreto, o que nós estamos a fazer aqui é, quando clicamos aqui e clicamos agora em cancelar, ele vai voltar à gestão dos utilizadores. Neste vídeo eu ainda não vos vou mostrar qual é a técnica que eu uso, mas ela basicamente é acrescentar ali um source. Ok? Um source que é uma variável, neste caso, à nossa URL, que nos vai dizer sempre de onde é que vem a navegação. Mas eu irei deixar isso eventualmente para outros vídeos, para vocês poderem ver como é que nós podemos criar rapidamente um mecanismo que permite voltar atrás para a página onde foi chamado este script. Ok? Neste caso agora, temos aqui o utilizador, o cancelar vai voltar para trás, o criar o utilizador vai fazer a submissão do formulário. O que nós vamos fazer aqui é uma coisa muito interessante. É que vamos abrir aqui um espaço para dizer assim, definir permissões. Elas vão estar escondidas, mas quando nós clicarmos em definir permissões, o que é que vai acontecer ao nosso formulário? Ele vai esticar e vai apresentar um conjunto de checkboxes com cada uma das permissões e o seu respectivo sumário. Fantástico. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, aqui nós vamos colocar já um botão, se calhar vamos até colocar um HR, e vamos colocar aqui um div, classe igual a text center, e vamos centrar aqui um botão, e vamos procurá-lo aqui já com a formatação toda, e vamos obviamente definir button do tipo type igual a button. Não queremos que ele seja um botão de submissão. E vamos colocar aqui, definir permissões. Vamos colocar 3 pontinhos, ok? Ou se calhar não vamos colocar rigorosamente nada, vamos deixar ficar assim. Ora, o que vai acontecer aqui com este botão é uma coisa extremamente interessante. Vamos ver aqui se ele está bem espaçado ou não. Está sim, senhora, porque tem aqui o HR pelo meio. O definir permissões neste momento não vai fazer rigorosamente nada, mas nós vamos clicar nele e automaticamente vamos expandir aqui um espaço onde vão aparecer as permissões. Como é que isso se faz? Bom, o Bootstrap tem um mecanismo chamado Collapse e que nós podemos ver aqui no Bootstrap e vamos ver aqui na versão 4, ok? Na área da documentação nós vamos procurar aqui Collapse. E o Collapse é extremamente interessante porque é muito fácil de implementar. É basicamente isto, é quando nós clicamos e abre-se um espaço por baixo, ok? Neste caso ele tem aqui um exemplo com 2 botões, nós não vamos precisar nada disto, 2 botões. Ele tem aqui os 2 botões por uma razão muito simples, é que ele tem o botão feito com uma âncora, neste caso com o atributo A ou uma hiperligação, como queiram chamar, e também com um button. Ora, nós temos o nosso botão e reparem o que é que acontece. Ele tem aqui um conjunto de inscrições que diz, ok, data toggle, collapse, data target, collapse, etc. Eu vou-vos explicar que não é necessário adicionarmos isto tudo, mas é necessário adicionarmos alguns elementos. Então isto começa por ser o quê? Bom, nós temos aqui um botão que vai ter aqui uma referência a dizer, ok, este botão vai servir para colapsar o quê?
para abrir ou fechar o quê? E depois temos aqui um div que vai estar colapsado, vai estar fechado, mas que vai ter aqui um ID que diz assim, ok, se houver algum botão que está relacionado comigo, quando esse botão for clicado, eu vou alterar o meu estado de collapse. Se eu estiver invisível, eu vou aparecer, se eu estiver visível, eu vou desaparecer. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos ter que adicionar um data toggle, que é o collapse, e um data target. Depois tem aqui mais um conjunto de informações, área expanded e área controls. Não é fundamental ter isto, ok? Então nós vamos deixar ficar aquilo assim, mas se vocês quiserem copiar, tudo certo, não há qualquer problema. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui isto tudo e vamos colocar aqui no nosso botão. Eu vou aqui colocar isto formatado desta forma para vermos melhor o código. Vou colar aqui, Data Toggle Collapse, e aqui no Data Target, eu copiei só para aquele espaço, porque o que é que eu vou definir aqui no Data Target? O ID do div que eu vou criar aqui a seguir, que vai ser o div colapsável. Então eu vou colocar aqui caixa permissões. Ok? Vamos deixar ficar assim, já vão ver que eu depois vou ter que adicionar ali um elemento novo ali aqui, ok? Eu vou ter que adicionar qualquer coisa aqui dentro. Mas o que é que vai acontecer então aqui? Eu vou ter aqui o div class igual a collapse e o ID vai ser igual a caixa permissões. E agora vou fechar aqui o div e vou simplesmente colocar aqui um parágrafo a dizer texto dentro da caixa colapsável. Ok? Só para nós vermos o que é que acontece lá dentro. Obviamente que eu agora aqui na minha caixa colapsável, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso inclusive dar-lhe aqui, por exemplo, aqui o card body. Ok? Só que eu não vou colocar aqui card body. Eu vou simplesmente colocar aqui uma card. Da mesma forma como eu coloquei aqui em cima para definir este aspecto visual da minha página. Ok? Este aqui o adicionar utilizador, logo por cima tem aqui uma card simples, ok? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou copiar isto que aqui está, para ficar com o mesmo aspecto visual, e vou colocar aqui no fundo, neste caso div collapse, ok, vamos colocar aqui, vamos acrescentar aqui, card collapse, margem 3, pathing 3 interior, ok? Eventualmente nós vamos ter que mexer ali nos valores, mas vamos deixar ficar assim. Ora, o que acontece agora é o seguinte, vamos verificar como é que está aqui o nosso código, vamos refrescar, temos aqui definir permissões, reparem o que é que acontece aqui, ok, a caixa não está colapsável, ok, não está a ser colapsável. Então, vamos verificar se nós podemos deixar ficar isto assim, se podemos definir aqui o card, ou se nós temos pura e simplesmente que remover isto daqui, e reparem, nós não podemos ter aqui simultaneamente mais do que esta classe, ok? Então o que é que nós vamos fazer para resolver esta questão mais estética? Div classe igual, vamos colocar aqui o card, ok? Vamos criar um div dentro do div, não há qualquer problema. Okay? Agora o que é que vai acontecer aqui? Se eu agora refrescar, reparem, nós temos aqui as permissões. Ora, seria suposto eu clicar nas permissões e abrir em baixo o quadro, mas isso não acontece porquê? Porque falta apenas um aspecto de pormenor aqui. É que para eu ligar o botão com o meu div colapsável, ele tem aqui o ID, mas aqui no ID eu tenho que usar a referência do cardinal, que é o mesmo seletor que é usado, por exemplo, no CSS ou inclusive no jQuery, para ir buscar elementos através do seu ID. Então nós temos que colocar aqui o cardinal e depois o ID que aqui está, ok? Ele aqui está bem assinalado, bem visível. Vamos então verificar agora. Okay? Vamos clicar em definir permissões, reparem o que é que acontece, definir permissões, ok? E portanto, nós vamos poder agora, já a partir do próximo vídeo, colocar aqui dentro todo o mecanismo que nos vai permitir definir as permissões. Ora, vocês veem que há aqui um espaçamento que não é muito agradável porque não fica alinhado. Este espaçamento terá a ver com a margem. Ok, vamos eliminar a margem, mas vamos deixar o pathing. Então vamos aqui refrescar e vamos clicar aqui em definir e reparem que agora já está alinhado, ok? Então dentro deste texto, que é aquilo que nós vamos fazer já a partir do próximo vídeo, vamos carregar para cá os dados das permissões, ok? E estes dados das permissões vão ser carregados por forma a que cada uma das permissões tenha uma checkbox. E essa checkbox é que vai determinar se tem ou não
permissão para este novo utilizador que estamos a tentar inserir.